O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é Saúde Integral da Mulher. E para conversar sobre o tema, conversamos Benita Spinelli, enfermeira sanitarista e obstetra, Maria Flor Guerreira, educadora intercultural indígena Pataxó, a assistente social e secretária da Subregional da Internacional de Serviços Públicos no Brasil, Denise Mota Dal, e Maria Inês da Silva Barbosa, doutora em Saúde Pública. A mediação é da advogada Maia Aguilera. Que os encantados nos fortaleça, que a força ancestral cuide do nosso povo, cuide dos nossos corações, faça de compreender que a gente precisa de ser generoso com a gente, né? A gente se permitir estar bem, a gente se permitir estar feliz, estar lúcido, apesar das mazelas. Que o nosso povo esteja bem. Nichawid, Nichawid. Gratidão, Maria Flor Guerreira, está aqui com a gente. Boa tarde, companheiras. Olá, companheiras. Boa tarde. Bem-vindas todas nós, né, a mais um debate do TV Elas por Elas. Essa semana estamos aqui com as companheiras que deram as 4 aulas dessa semana sobre saúde integral da mulher, para, nesse momento, a gente fazer mais essa troca sobre esse tema. Então, já começando, alinhando as nossas energias e os nossos corações e mentes para fazer esse debate de hoje tão fundamental. E queria apresentar, então, as professoras, né, que já se apresentaram nas aulas. Quem não assistiu às aulas ainda, super recomendo. Eu assisti um debate riquíssimo e quem não assistiu ainda, vale a pena vocês irem no nossa plataforma assistir as nossas 4 aulas sobre saúde integral da mulher. Então, eu queria apresentar as companheiras aqui. Estou aqui hoje com a Maria Flor Guerreira, do povo Pataxó, que nos fala da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, que iniciou aqui a nossa live de hoje, abrindo os nossos caminhos. Ela é formada em Ciências Sociais e Humanidades pela UFMG, em Sociologia, é educadora intercultural indígena, performer e um ser político que luta pelo bem viver. Estou aqui também com a Maria Inês da Silva Barbosa,
assistente social, mestra em serviço social, doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com uma tese sobre o racismo em saúde, que foi reconhecidamente o primeiro trabalho sobre o perfil de mortalidade da população negra do país. Também, né, tenho experiência como assistente social nas comunidades periféricas aqui de São Paulo, nos programas de assistência social da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura e do Hospital do Servidor Público. Hoje ela é professora adjunta aposentada do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso. Também estou aqui com a professora Maria Benita Spinelli, que é feminista, coordenadora, enfermeira, sanitarista e obstetra e coordenadora de enfermagem do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, faz parte do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Esse centro é referência, né, no atendimento humanizado e nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né, docente na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, né, da Universidade de Pernambuco, a mesma instituição. E também estamos aqui com a Denise Motadal, que é graduada em Serviço Social, mestre em Saúde Coletiva, com a dissertação Desafio do Diálogo, SUS, as Relações de Trabalho no Serviço Público, Avanços e Limites da Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde. Ela é atualmente secretária subregional para o Brasil do ISP, a Internacional de Serviços Públicos, compõe o NAP Mulher e foi nossa secretária de políticas para as mulheres aqui da Prefeitura de São Paulo, na gestão Haddad, de 2013 a 2016. Então, assim, a gente está com 4 mulheres incríveis, tem toda a minha admiração, meu respeito, e que eu já aprendi um monte, da gente fazer, e com muita experiência, né, especialistas nesse assunto, com muita experiência, que parte também do que acontece na prática com a nossa vida, né, na saúde integral, nessa perspectiva, né. E eu queria começar perguntando que eu assisti todas as aulas, e a partir das aulas a gente pôde perceber que a saúde integral da mulher é muito mais do que só ausência de doença, né, a gente não só ausência de doença, a gente ser considerada na nossa plenitude durante todas as fases da nossa vida. Então, eu entendi que saúde integral é saúde física, saúde mental, saúde emocional, e o acesso aos serviços de saúde pública tem que estar garantidos, mas não só, né? Também é o acesso e garantia da terra, da alimentação saudável sem veneno, da água potável, moradia digna, trabalho digno, viver sem violência, né? Direitos sexuais e reprodutivos, nós temos direitos sexuais e reprodutivos durante toda a nossa vida, não só no momento de gestação, inclusive direito ao planejamento familiar, se queremos ter filhos ou não, e quando, e inclui também a gente saber que nossos filhos estão fora de perigo, que a nossa família está fora de perigo, que a gente está seguro, e também o que é dito, né, o direito ao meio ambiente equilibrado, que é a saúde da natureza, né? A natureza esteja saudável e que a Mãe Terra, Pachamama, que a mulher esteja saudável. Enfim, foram vários os aspectos, né, da concepção da saúde integral, do que é esse integral, o que é essa integralidade da saúde da mulher que a gente lutou tanto para conseguir. E eu gostaria que vocês retomassem um pouco, vocês trouxeram nas aulas, né, sobre a integralidade da saúde da mulher. Se a gente pudesse começar, eu queria muito ouvir primeiro a Maria Flor Guerreira. E enfim, como disse a Maria Inês, aqui é a nossa roda de conversa, né, a gente vai fluindo também, com vontade para falar. Bom, diante do que Maia falou, ela já resumiu tudo, já disse tudo, já pegou tudo da gente, né? É tudo isso que nós mulheres, nós precisamos para ter saúde.
a nossa saúde, ela não pode ser esquartejada, seccionada, transformada em pedaço, em útero, em olhos, em casa, transformada em pacotinhos tratados por especialista. Claro, os especialistas são importantes, mas a gente precisa iniciar do inteiro, do completo, a mulher como um todo, para ela ser plena, para ela ser saudável e para ela conseguir viver bem. Então, eu gostaria de iniciar lembrando a vocês que toda mulher é pajé, que o alimento que a gente faz, ele constitui um remédio também. A gente faz um alimento para agasalhar o coração, agasalhar a alma e cuidar do corpo, evitar o colesterol, a glicose, etc. e tal. Então, essas comidas de cerca que a gente tem, elas são fundamentais, esses remédios ancestrais, esses remédios que estão na nossa terra. Então, eu como indígena, preciso dizer que, assim, reforçar que eu quase que sou aquela mulher uma cantora de uma música só. E a minha música se chama Terra, Mãe Terra, porque a terra é mulher. É através dessa terra que a gente conquista toda a outra saúde. Porque nós hoje somos os hospedeiros. A maior porcentagem de hospedeiros somos nós humanos. Os bichos, a gente já matou quase todos. Então, agora é preciso pensar nisso. Como que a gente reage em relação aos bichos, que anteriormente eram os hospedeiros? Na falta desses hospedeiros animais, eles estão vindo para os nossos corpos. E eu gostaria que nós, companheiras aqui, também abordássemos as mulheres que não são mulher que nasceu com vagina, mas mulheres de espíritos, mulheres que vieram em corpos de homens, mas que também são mulheres. Essas mulheres também precisam da nossa atenção. É uma alegria estar aqui com vocês, companheiras. Obrigada, Maria. Maria Inês, se pudesse também nos contar um pouco, trouxe na sua aula sobre a concepção de saúde integral. Primeiro, eu quero sempre saudar os que nos antecederam, as que nos antecederam, que estão presentes, somos nós. Você tem toda uma... Os que as que vieram e as que virão. E pega um trechinho bem curtinho de um poema da Conceição Evaristo, Eu, Mulher. Eu, fêmea matriz, eu, fêmea motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. E chamar a atenção que nós avançamos ao considerarmos a saúde integral da mulher, mas ainda estamos considerando a partir do físico. Outros desafios teremos que superar, aprender, né? Muito mais do que combater. Porque não incorporamos ainda na sua integralidade o ser físico, mental e espiritual, nas suas diversas formas de ser, de sentir, de estar. Esses são o que devemos nos aproximar. E isso vai implicar na formação que nós temos enquanto profissionais de saúde, que temos enquanto ser social, que convivemos com a diversidade e a transmutamos em diferença, em desigualdade.
Maria traz, né, um exemplo que é um grande desafio numa sociedade patriarcal, que se baseia na heteronormatividade, corpos e vivências que são distintas das outras, porque somos diversos e diversas. Eu acho que o reconhecimento dessa diversidade, dessa forma de estar no mundo, ainda precisamos avançar na relação disso, na relação com outros seres que compõem a existência, com a terra, com a água, com a luz, com o sol, com o fogo. Temos que aprender, inclusive, com civilizações que têm essa abordagem. Precisamos superar essa abordagem focada no físico. E nem no físico ainda vemos em caixinhas. Então, é preciso se debruçar sobre isso para ampliar essa concepção. A utopia, porque nesse caso a utopia significa que eu creio numa outra forma de ser, de existir, de organizar e de viver socialmente. Nós gestamos um SUS e vamos gestar também essa amplitude, essa complexidade, que mexe conosco mesmo. Linda. Se eu puder, então, se a gente puder ouvir, então, agora a Denise. Pois não. Bom dia, companheiras. Acho que também faço minhas as palavras da companheira Marinês, de que o que nós estamos expressando aqui foi construído por muitas lutas, muitos debates, muitos diálogos, muitas pesquisas. Então, uma puxa a outra. Então, nós estamos aqui expressando um acúmulo coletivo de fato. Eu queria focar nesse debate da saúde integral. Qual é esse conceito de saúde integral, né? De uma política de atenção integral à saúde da mulher, de onde vem no SUS esse conceito do integral, e falar de uma forma bem prática. Bom, primeiro que muitas vezes a gente pode confundir o universal, que é o atendimento, o acesso para todos e todas, amplo, então que todos tenham acesso ao Sistema Único de Saúde, às políticas públicas de saúde, ao integral. Quando a gente está falando do integral, a gente está falando em respeitar as diversas realidades, origens culturais, sociais, que determinam o estado de saúde no seu todo daquele cidadão ou daquela cidadã. No caso, estamos aqui falando das mulheres, que determinam as condições de saúde daquela mulher. Do que eu estou falando, né? Então, indo para o ponto de vista prático. Eu estou falando que muitas vezes uma mulher vai ser atendida e aquele profissional de saúde que vai atender não leva em conta todas essas especificidades. Por exemplo, não leva em conta que ela é lésbica e que não dá para o mesmo atendimento dado a uma mulher heterossexual, ou pelo menos a mesma orientação, a mesma conduta padrão, pode ser aplicada para uma mulher que tem outra orientação sexual. Então, você não pode simplesmente não deixar nem uma usuária se expressar para compreender essa especificidade dela e ir passando uma orientação, como, por exemplo, anticoncepcionais, uso de preservativos, que muitas vezes as mulheres lésbicas relatam que é a forma como elas são atendidas por profissionais de saúde. Quando a gente está falando em integralidade, a gente está falando que se tem uma cidadã na frente daquele profissional de saúde, ele tem que compreender que talvez o que ela esteja apresentando como uma doença seja resultado de impactos da vida dela, das condicionantes sociais nas quais ela vive, nas condições de moradia, nas condições de transporte,
nas condições de acesso à água e saneamento, ou, inclusive, algum fator biológico ligado à raça dela. Se ela é da raça negra, ela pode estar mais vulnerável, por exemplo, à anemia falciforme. Então, essas especificidades todas têm que ser levadas em conta para que a gente fale, é um atendimento integral. Ela está sofrendo violência no trabalho, assédio moral, sexual, ela está sofrendo violência doméstica, porque muitas vezes aquela cidadã chega na frente do profissional e lhe é dado um monte, né? Lhe é ministrado, orientado para que tome antidepressivos, para que tome analgésicos para as dores, e não se vai na causa do que está resultando naqueles sintomas. Ou seja, o universal é o acesso para todo mundo, mas o integral é o atendimento de acordo com as diversas realidades e vivências das mulheres, para que, de fato, se consiga dar um atendimento integral de boa qualidade, respeitando os aspectos psicológicos, físicos, mas também sociais e culturais daquela cidadã. São os determinantes sociais de saúde, que eu acho que são fundamentais em todas as políticas de saúde, inclusive na política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Obrigada. Obrigada, Denise. Queria ouvir também a Beni sobre esse assunto. Ok, então vamos lá. É muito bom, né, ouvir um pouco a fala de cada um para a gente também tentar centralizar em alguns aspectos. Então, eu acho que o nosso Sistema Único de Saúde, quando ele traz a questão da integralidade, ele traz para a gente olhar para cada sujeito dentro da sua singularidade. Cada um deve ser tratado e visto dentro das suas especificidades. Então, é para a gente garantir a essas pessoas, através do SUS, uma assistência integral, que ela ultrapasse as barreiras do que são práticas curativas, e a gente tentar ver aquele sujeito na sua singularidade. Quando a gente fala do sujeito na sua singularidade, a gente está falando daquele sujeito no meio em que ele vive. Então, a gente está falando, sim, de condicionantes esses que são condicionantes sociais, que vem dizendo quem é aquela pessoa, onde ela está inserida, qual o contexto social, familiar, cultural em que ela está inserida, para que você possa abrir o diálogo e tentar promover àquela pessoa uma saúde de qualidade. Então, a integralidade no SUS, ela traz não só trabalhar com a pessoa para promover saúde e vida, não é tratar só da doença. A gente precisa sair desse espaço curativo e entrar numa seara mais abrangente de ver a pessoa como um todo. Dentro do Sistema Único de Saúde, ele reforça nesse poder da integralidade e traz dentro da nossa Política Nacional Integral de Saúde da Mulher, ele traz uma nova perspectiva da nossa visão, da visão de mulher nesse mundo. Sair daquele contexto biológico da mulher materna, né, que os programas passados eram focados na saúde materna e infantil, e trazer essa integralidade dessa mulher, querendo atendê-la no todo, em todas as suas necessidades e os seus desejos. Então, a saúde reprodutiva, a saúde sexual, as mulheres precisam ser vistas e cuidadas nesse aspecto. Não só servir de propagandas na televisão para vender produtos alimentícios, lingerie, carros, bebidas, usando e explorando o corpo feminino. Precisamos, sim, ser vista nas nossas singularidades para que a gente possa atingir um nível de saúde mais exemplar no nosso país. É verdade, Benita. E a gente até estava comentando, eu acho interessante a gente pensar, né, que a questão do sujeito na sua singularidade, de ser considerada, que você, a Denise, trouxeram, mas também a questão da gente coletivamente poder ter saúde, né? Que a gente estava até discutindo antes de começar aqui a gravação, de que também
nessa situação de pandemia que a gente está agora, por exemplo, não tem como fugir de que a gente, né, para todo mundo, para eu poder estar saudável, você, fulano, outro, nós todos temos que estar saudável de uma maneira conjunta, coletiva, e é um pouco a discussão que a gente está vendo aí, por exemplo, das vacinas e de como é que enfrenta, né, essa questão. E aí eu queria já pensar, já que eu já lembrei da pandemia, impossível esquecer, com a gente também, inclusive, fazendo um debate, muitos encontros online, tudo, e o sofrimento que a gente vem tendo, sobre tudo que a gente está vivendo de retrocesso desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma na vida e na saúde das mulheres, né? Depois de muitas conquistas coletivas que a gente teve por meio da luta das mulheres, por meio da luta do movimento de mulheres, do movimento feminista, dos povos indígenas, do movimento negro, de todos os movimentos sociais, para chegar nessa concepção de saúde integral, para construir o SUS, para ter uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, para existir um programa de assistência integral à mulher como o PAISME, né? Então, queria ouvir vocês um pouco sobre esses retrocessos que a gente vem vivendo. E aí, enfim, vocês podem ficar à vontade também para irem falando, não precisam me esperar dar a palavra, não, essas coisas, porque, enfim, isso não... A palavra é nossa aqui, nossa voz é coletiva. Então, eu posso começar? Maia, assim, nosso país está em estado de anomia desde do golpe contra a presidenta Dilma e o povo brasileiro. Esse golpe não foi na presidenta, esse golpe foi na nossa economia, na nossa saúde mental, foi na nossa segurança, foi na nossa credibilidade, e muitas pessoas perderam o mais importante de tudo, a esperança. Muitas pessoas se mataram, ou se mataram se adoecendo, ou se mataram propositalmente, se suicidaram. Aumentou a quantidade de suicídio no nosso país. E a gente... Como é que a gente faz isso? De diminuir esse suicídio, de diminuir as doenças, né? Porque o suicídio é doença mental, né? Adoece mentalmente. Já que a gente está falando do golpe, vou falar também do golpe contra o presidente Lula, aprisionado em Curitiba. 580 dias que tiraram um homem que seria o nosso presidente, que seria eleito, e que sofreu esse golpe terrível, e nós, população, nosso povo também. Mas daí, para falar de coisa boa, nesse tempo da vigília, esses 580 dias, lá teve exemplos fundamentais de saúde integral. Lá tinha o médico, tinha as ervas medicinais, tinha as massagens, a acupuntura, o reiki, todos os tipos de tratamentos. E esse tratamento, além do tratamento, a gente ainda tinha uma preocupação com a segurança alimentar. Tinha alimentação e chazinhos para a gente tomar. Então, foi um grande exemplo, assim, que a gente poderia se inspirar de doação de alimentos para nós, porque não existe saúde de ninguém sem segurança alimentar. Quem que vai ter saúde física ou mental, como diz o nosso povo, com o bucho vazio, né? Sem comida na barriga, não existe saúde nenhuma. Então, é preciso também da gente pensar na segurança alimentar. O que a gente está comendo, né? A gente também tem que pensar nessa beleza, a beleza da mulher. A gente gasta mais com beleza do que com muitas outras coisas. E sendo que
A gente precisa de compreender que a gente precisa respeitar os nossos corpos, porque todas nós somos lindas. Seja girassol, seja margarida ou seja rosa, cada uma tem a sua beleza. Porque a gente entrou nessa armadilha de competir, não sei com quem. Mas como competir se a minha beleza é única? Eu não preciso competir. Eu só preciso de me cuidar e me respeitar. Posso falar? Então, eu acho que tivemos muitas perdas, né? Depois desse golpe, perdemos muito e no campo, né, da saúde da mulher, uma coisa que eu consigo vislumbrar que houve uma perda muito forte é os direitos. Nós sabemos, e um pouco da trajetória do que eu tentei mostrar na minha fala inicial, na aula da criação da política, para mostrar a dificuldade que foi, o esforço que foi de um conjunto de pessoas, mulheres, feministas, movimentos sociais, para a gente buscar os nossos direitos. E como esses direitos, num piscar de olhos, foram desaparecendo. Então, as conquistas desses direitos, que estão pautados, sobretudo, na questão da saúde sexual e reprodutiva, eles foram atacados de vez ao longo desses últimos anos. Então, começamos a perder o acesso aos serviços, sobretudo aos serviços que atendem as mulheres em situação de violência sexual e doméstica. Esses foram os primeiros a serem atacados. No convívio desses últimos 2 anos, também com a pandemia do Covid, foram os primeiros serviços a serem fechados, onde as portas foram fechadas e a equipe de saúde ser redirecionada para trabalhar em outras frentes. Quando a própria história nos mostrou que esse Covid, com o isolamento das mulheres, esse isolamento em casa, provocou um grande aumento na questão da violência sexual e da violência doméstica nas famílias. Então, a gente vê que isso é um grande retrocesso quando a gente bloqueia os serviços e impede, bloqueia ou termina com eles, ou extermina de uma forma que as mulheres ficam sem ter aonde buscar essa ajuda, aonde eu vou, para que serviço eu vou, para quem vai me atender, como serei ouvida para atender as minhas demandas, as minhas necessidades. E olhe bem que ao longo dessas décadas, com a nossa política, por mais que a gente tenha escrito os direitos que nós construímos, é muito difícil a gente conseguir essa plenitude quando a gente chega numa unidade básica de saúde. Porque as pessoas que nos atendem, cada um também tem os seus valores embutidos. E nesse momento a gente teve essa perda com esses serviços de referência, o acesso à orientação e a métodos contraceptivos foi outra forma de a gente ser bloqueado. Os únicos serviços que ainda ficaram abertos para nos atender foram as grandes urgências e emergências com as maternidades. Claro que a maternidade não pode nos faltar no momento desse, porque se estamos gestantes, a gente precisa parir ou se tratar em algum serviço de acordo com a sua capacidade. Até porque também no meio dessa pandemia com o Covid que enfrentamos, a gente sabe das complicações e dos maiores números, né, de complicações para as mulheres que estão gestantes nesse tempo. Mas o que a gente vê a cada dia é uma manchete nos agredindo cada vez mais nos nossos direitos sexuais e reprodutivos e a gente perdendo o acesso a esse serviço de saúde. Eu considero, alguns aspectos deste processo que a pandemia ela traz de forma mais aguda, mas é uma realidade que já estava aí, está sendo vivenciada. E pego alguns exemplos, né? Quando se fala do isolamento social, desconsiderando, né, o que já foi trazido aqui na roda, dos determinantes sociais em saúde. Então, eu veiculo uma informação que as pessoas têm que estar isoladas, só que elas vivem em becos, vielas, quartos onde moram muitos, muitas e muitas. Ou seja, é uma
é uma informação que ela não condiz com a realidade. E é um desafio para a gente lidar com ela. Ou seja, falar sobre a pandemia, sobre os desmandos, nós temos que inserir esse debate numa sociedade capitalista, num projeto neoliberal da forma de ser, viver, enfim. Há que se olhar e se dedicar e analisar essa complexidade de frente. Falamos para os jovens não se aglomerarem, não irem para o paredão, mas são os mesmos jovens que tiveram que continuar trabalhando, pegando ônibus cheio, trem cheio, metrô cheio. Ou seja, o vírus se isola quando eu estou no ônibus lotado, e quando eu lido com a questão dos transportes coletivos, reduzir o número de pessoas, eu vou reduzir o número de transporte coletivo, só que o meu parâmetro é um ônibus superlotado. Não resolveu nada, porque a lógica ainda é a mesma. E essa lógica não considera, e ainda que avançamos muito, que temos um sistema único. Se não tivéssemos, seria o desastre total, porque por mais que buscaram impedir esse processo, nós temos uma estrutura que ainda comporta isto. Outros países, inclusive, nem têm isto. Ou seja, precisamos sempre nos voltarmos da onde estamos falando. Qual é essa historicidade? Porque é dessa forma que as pessoas vão ser tratadas e tratadas. A pandemia nos clama isso, porque ela traz isso de uma forma aguda e que não basta a minha saúde, porque eu vou depender do coletivo e vice-versa. Maia e colegas e companheiras, dando continuidade a esse debate, eu vou então pegar um gancho aqui, muito bem colocado pela Maria Flor, né? Porque a formulação de políticas públicas, ela é feita com base em dados, em indicadores científicos e em um conceito, uma concepção, uma visão. E o golpe contra a presidenta Dilma, né, a cassação da presidenta Dilma e depois a prisão injusta e sem provas por perseguição política do presidente Lula, foram golpes contra uma política pública, uma visão, uma concepção, um projeto de país que avançava com dificuldades, com obstáculos a serem superados, de forma insuficiente, mas avançava. Então, o golpe foi contra uma visão de uma política pública inclusiva, de uma política pública com empoderamento popular. Nós tínhamos ali centenas de conferências públicas, temáticas, de diversas políticas que vinham sendo elaboradas com uma forte participação social, com a população, a partir do seu lugar de fala, a partir da sua vivência, da sua trajetória, da sua história, indo para esses espaços e defendendo o que seriam as prioridades das políticas públicas em diversas áreas, né? Desde saúde, educação, assistência social, cultura, população LGBT, políticas para as mulheres, combate ao racismo, juventude, palpitando, opinando, interferindo e empurrando para que os programas e os projetos governamentais seguissem uma lógica de empoderamento, de superação das desigualdades e de consolidação de propostas que interessassem a um coletivo, a um conjunto, né, ao conjunto da população, e não a interesses particulares e privados. Então, isso é que foi estancado, barrado com o golpe. Porque a gente está falando aqui, você está perguntando de retrocessos, né, Maia? Quais são os retrocessos? E eu acho que um exemplo, para concluir aqui esse bate-bola sobre retrocessos, um exemplo muito forte bom, nós tínhamos um
um estímulo à participação popular, inclusive com políticas afirmativas específicas para as mulheres, com criação, né, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, depois Ministério, com a criação da Secretaria de Combate ao Racismo, né, da CEPIR, da Secretaria de Políticas de Combate ao Racismo também. Por quê? Que agora, olha a contradição. E agora, né, não é por quê, mas constatando, e agora nós temos uma ministra dos Direitos Humanos, que não merece que o seu nome seja citado aqui, dizendo que as mulheres têm que retomar o seu papel de princesas, de que elas são princesas. Portanto, toda essa visão de que a mulher vá para a vida pública, que ela participe do controle social, que ela participe nas diversas instâncias da sociedade, na vida política, no trabalho, no mundo público, ela vem sendo machadada, ceifada por uma ministra que se diz defensora de direitos humanos e da família, com uma concepção de família que não condiz com a realidade, né, com a vivência da população e com a necessidade de políticas públicas que, de fato, atendam ao que é essa concepção atual de família, dizendo que, então, as mulheres têm que voltar ao lugar de princesas, não podem se envergonhar de serem tratadas como princesas. Quer dizer, coloca a mulher numa situação de passividade, numa situação de que ela tem que ser cuidada por alguém, e não ela tem que ter autonomia sobre seu próprio corpo, sobre quais são as políticas e ações governamentais que lhe interessam, mas sim ela tem que ser tratada dentro de uma redoma. Então, esse é o exemplo mais triste, mais brutal, mais decadente, né, que expressa uma visão muito decadente, muito atrasada, muito superada de qual é a condição da mulher na sociedade hoje, né? Que esse governo tenta impor, mas que os movimentos falam, não é esse o lugar da mulher. O lugar da mulher é no protagonismo, não na passividade de ser alimentada ou mantida ou colocada numa redoma, seja por governo, seja por homens, seja por quem quer que seja. Então, esse retrocesso que a gente teve, tanto na educação quanto na saúde da família, das mulheres, na alimentação, foi impactante demais para a nossa sociedade. E a gente, mais do que nunca, tem que pensar políticas públicas para a gente conseguir reerguer isso a partir do ano que vem, se a gente lutar e os deuses quiserem. Mas, assim, eu convoco vocês a pensar os povos indígenas, não como povos indígenas do passado, que precisam ficar lá recanteado, sem roupa, sem ir à universidade, sem estudar, sem ter acesso à saúde da medicina científica. Nós somos indígenas do presente, que não estamos com o pé no passado, sim, da nossa ancestralidade, praticando as nossas culturas, mas a gente está no presente, lutando, aprendendo a usar essa arma perigosa, que é a caneta, que tem usado de uma forma muito violenta contra os nossos povos indígenas, contra as mulheres indígenas, porque quando mata um guardião da gente, também está nos matando. E daí, pensar esses indígenas, essas mulheres indígenas, também nas cidades. Nós temos indígenas nas aldeias, indígenas em isolamento e indígenas na cidade, sim, vivendo nesses espacinhos, nesses barracos, ou em retomadas, vivendo em becos, e lutando na cidade para vender o artesanato e para conquistar os nossos direitos e mandar dinheiro lá para as aldeias em forma de alimento, porque as aldeias estão guetos, estão pequenininhas, e ali não está tendo condição de tirar esse alimento da terra. Então, quando nos desterritorializaram, nos colocaram nas cidades, primeiro os campesinos, e depois, agora, os indígenas. A gente está vindo tudo para a cidade. Então, a gente preservar o nosso território também é preservar a saúde.
de quem está na cidade. Do contrário, mais becos teremos, mais doenças teremos, mais desemprego teremos. Então, esse retrocesso, a gente precisa de vencer isso e pensar indo adiante com todos os nossos direitos, inclusive de lazer. E, de novo, eu falo, é preciso, já que nós vamos eleger o presidente ano que vem, esse ano, né, é pensar que a gente poderia fazer mais ações, e nós, o povo do PT, o povo de esquerda, fazer mais ações análogas às ações de Curitiba, que é ter acesso ao lazer, ter acesso à saúde, à alimentação, à literatura, porque lá foram pessoas do naipe de Márcia Tiburi e de Chico César e de todos esses grandes nomes que foram lá dar aulas para nós, ensinar para a gente. Foram 580 dias de uma universidade incrível que a gente pode fazer isso no nosso país, porque a gente precisa muito e tem muita gente interessada em contribuir. Inclusive eu aqui na minha casa, meu espaço é para isso. Bem-vindas, companheiras. Vamos dar as mãos umas às outras, porque eu não quero ficar andando só, não. Eu quero vocês. É isso mesmo, e eu queria reforçar o que a Maria Flor trouxe aqui, inclusive no começo, de que o golpe foi contra todas nós, né? Não contra o povo brasileiro, contra os povos do Brasil também, contra todas nós, não apenas contra a presidenta Dilma, que não seria só apenas, né? Não à toa, foi contra a primeira mulher eleita presidenta desse país, que foi dado um golpe misógino, né, em cima dela, atingindo a todas nós e a população do Brasil, brasileira, imigrante, né, que está aqui, que vive nesse país. Então, pensando nisso, né, a gente sabe que tem muita coisa para retomar e reconstruir do que já foi conquistado, do que já foi feito e está sendo desmontado, né? Então, muito nesse sentido que a gente estava falando, de apropriação do que é coletivo, do que é nosso, né, por algumas pessoas que estão se apropriando, estão privatizando, é uma forma de pilhagem isso, inclusive, né, um roubo do que é de todos nós, de todas e todos nós, para algumas pessoas. E aí a gente, né, pensando nisso, quais políticas, quais ações, o que a gente poderia ter, tanto do ponto de vista das políticas públicas, do Estado institucional, como do ponto de vista da organização, da nossa organização social, para poder reivindicar esses direitos e para poder continuar construindo experiências de saúde, né, experiências coletivas de saúde, que como a Maria Flor Guerreira trouxe também agora nessa última fala. O que vocês destacariam? Eu sei que é bastante coisa, né? Que a gente até falou, nossa, se for falar de todos os retrocessos que a gente viveu, a gente vai ficar muitas horas aqui falando, infelizmente. Infelizmente, a gente poderia ficar até vários dias falando aqui, mas talvez os que a gente poderia destacar, que é fundamental para a gente ter saúde integral da mulher e saúde da população como um todo, né? Mas desse ponto de vista nosso, da mulher, daqui para frente, diante da situação que a gente está hoje, que não é fácil, de toda essa destruição do país. Eu queria ouvi-las também sobre esse assunto, acho que isso também já foi trazido um pouco nas aulas, mas aqui todas nós juntos, todo mundo junto, agora eu acho que é uma oportunidade também para a gente fazer essa troca. Quando a gente está falando, né, desse processo de desconstrução, a gente precisa também analisá-lo, né? Pós-golpe da presidenta Dilma, prisão do Lula e tudo mais. A gente precisa também perceber um processo que já vinha ocorrendo. Porque o sistema capitalista, quem se beneficia dele, eu costumo dizer, eles não dormem. E a gente também precisa ter consciência e aprender com o que fizemos, com o que conquistamos e com as potencialidades e impotencialidades desse processo. Você tocou, em determinado momento, a questão da privatização. Nós tivemos leis que foram aprovadas devido à pressão que privatizaram o SUS, que abriu o SUS ao capital estrangeiro. Eu me refiro à Lei 13.097, 19 de janeiro
de 2015, que desde aquela época está com um processo de inconstitucionalidade, né? Por todos os movimentos envolvidos na reforma sanitária. Eu chamo a atenção, porque quando nós falamos da diversidade, a complexidade disso tudo e o quanto nós temos a ver com isto também. O quanto nós precisamos nos revermos. Porque a gente fala, por exemplo, a Maria Flor traz presente em si os povos indígenas. São mais de 300 povos, de concepções de vida, de organização social distinta. Nós temos os povos ciganos, que foram lembrados com políticas pensadas até a partir do momento da criação da própria CEPIR, e com isso eu quero vincular o nosso processo de formação, a importância da educação, da cultura, para desconstruir essa forma de ver o outro. Porque senão a gente avança, mas não avança. E aí eu trago, neste campo da formação, da cultura, o quanto, e a gente equivocadamente fala, que a Lei 10.639, que fala da história e contribuição de africanos e afrodescendentes à história desse país, e a 11.645, que vai retomar isso do ponto de vista dos povos indígenas, e aí não estão os povos ciganos e tantos outros, não ocorreu. E outra, não é essas leis que não estão sendo implementadas, é a LDB que não está sendo cumprida, porque elas modificaram a LDB. Então, são situações que nós vamos ter que agora, aprendendo sobre o que ocorreu e como nós avançamos, porque parte desse processo, nós também, enquanto gestoras e gestoras, tivemos os nossos limites, até pela própria formação. Não dá para discutir esses temas todos sem discutir o que é ser branco nesse país. Porque, ao não fazermos isso, nós estamos reiterando o ser branco como uma referência e que quem precisa ser analisado, estudado é o outro. É o indígena, é o cigano, é o negro. Não, a sociedade está racializada e traz privilégios para determinados grupos e exploração para outros. Mergulhar isso é uma tarefa, porque nós avançamos na institucionalidade, e avançamos, sim, onde foi possível trazer esses temas. Mas a gente sabe que o espaço, por exemplo, da Conferência Nacional de Saúde, é um espaço de disputa política, mesmo entre nós, porque ainda temos concepções distintas. E mexer nisso é preciso querer mexer. Querer estar inconformado e inconformada com isso. Então, eu dei alguns exemplos de conquistas obtidas e, ao mesmo tempo, de ataques que sofremos e que perdemos e que isso vai precisar ser retomado. Eu estou falando da privatização da saúde e a gente sabe como isso está por aí afora. Você ter uma CESAI foi um avanço, mas são mais de 300 povos. E a concepção que nós temos de povos é no dia 19 de abril, que as nossas criancinhas... É essa concepção. Ou seja, lidemos com isso, porque isso é lidar conosco mesmo, com as nossas entranhas. São privilégios que vão ser perdidos. E, ao mesmo tempo, conquistas coletivas. E finalizo, eu só quero... acho excelente estarmos dialogando sobre isso, mas a gente ainda faz muito superficialmente. É importante porque dá pinceladas, mas a gente precisa realmente se debruçar sobre o que conquistamos, quais foram os desafios e o que isso mexe conosco. A gente faz isso superficialmente,
principalmente quando a gente sabe que o nosso tempo é pouquinho e que as pessoas não querem e não têm tempo para nos ouvir. Quando a gente vai a uma conferência, é aquela luta para sair delegado da conferência, porque a pessoa sabe que muitas vezes é gente realmente disposta a estar na luta pelo coletivo, mas muitas vezes é a forma do delegado dessa conferência ficar mais próximo ao majoritário. A gente vai conseguir modificar um pouco isso no dia que os majoritários se sentarem para nos ouvir. A gente tem que estar em cima do caminhão, estar no palanque e eles no auditório realmente nos ouvindo, e não apenas depois lendo um relatório. Eles precisam de experienciar e estar realmente no meio de nós, não para falar para nós, mas a gente falar para eles. Sentir o que é estar conosco e o que é que nós passamos, porque esse lugar é só cada um de nós que estamos ali no dia a dia, chegando 11 horas da noite e sendo assassinado, é que sabe o que é. Então, é uma discussão grande, que a gente precisa realmente de encarar as nossas mazelas, e a pior delas é o egoísmo. Egoísmo. Mas eu digo egoísmo. O que é que eu estou fazendo para modificar essas coisas dentro da minha casa? Qual a democracia que eu tenho dentro da minha casa? O que é que eu estou fazendo com o meu quintal? O que é que eu estou fazendo com aquela pessoa que contribui no trabalho da minha casa? Ou o motorista de ônibus? A gente fala muito dos outros, mas a gente esquece aquilo que a gente faz. Está com tanto problema que não lembra de dar um bom dia para o motorista do ônibus, nem de agradecer ao garçom. A gente esquece de ser gentil, a gente fica reproduzindo toda essa ruindade que trouxeram para este país. Porque o povo desse país, originalmente, é bom. Porque se esse povo não fosse bom, nunca Cabral teria aportado no nosso país. Eles não contariam a história. Pero Vaz de Caminha não escreveria carta alguma. O povo do nosso país é bom. E a gente está adoecido. Essa é a pior doença que a gente tem nesse momento. O egoísmo. Inclusive, quando a gente mata o outro de Covid. Morreram pessoas de Covid. Quantas eu matei? Porque eu posso ter ficado doente e não tive sintoma nenhum. E matei um monte de gente sem saber, né? Então, essa responsabilidade, será que fui eu que matei a minha avó? É hora da gente dar esse passo atrás e da gente trocar afeto, e pensar no que é que eu estou fazendo com o meu corpo, com o meu filho, com a minha família e com o meu quintal. Eu acho que é por aí. Antes de qualquer outra coisa. A gente começa a varrer do começo, para ir tirando essa imundiçada que está no nosso país. E, ó, fora Bolsonaro, desgraçado. Depois vocês cortam. Maia, ainda dentro, então, aí dos comentários sobre os desafios, que eu gostaria aqui de compartilhar, justamente nesse sentido do estímulo para que as mulheres participem da vida pública e da política. Porque se a gente não topa ir para o conselho gestor do bairro, ir montar uma associação, ir participar de um movimento, ir para um ato público, para uma atividade que repudie uma política genocida, uma política machista, uma política de exclusão e de morte para a população, a gente vai ficar nesse processo de uma forma passiva.
E outra coisa, na política, na vida pública, se a gente não vai e fala, alguém fala por nós. Alguém ocupa esse espaço e fala por nós. E nem sempre fala, ou a maioria das vezes não fala, quais são as necessidades, as demandas reais que precisam ser enfrentadas e colocadas como prioridades pelos governos municipais, estaduais, ou pelo governo em nível nacional, pelos empregadores do setor privado, do setor público, certo? São muitos direitos que estão correndo risco. E se a gente tem um sistema único de saúde, uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher, atualmente, foi porque lá atrás, antes de terem esses espaços institucionais, né, antes de terem as conferências, que são os espaços formais, institucionais, de participação, os movimentos sociais, o movimento sindical, o movimento feminista, ou os movimentos feministas, que são vários, certo? Os movimentos negros, movimentos de combate ao racismo, população LGBTQIA+, se organizar. Né? Então, se a gente tem hoje um conjunto de políticas públicas que tenta, né, atender essas demandas, mesmo que no fio da navalha, tomando pancada, retrocesso, via medida provisória, via lei aprovada por parlamentares no Congresso Nacional, né, o que mostra que sempre que os direitos estão em risco, inclusive a população que mais sofre é a que está em maior situação de desigualdade, em especial mulheres, negros, negras, povos indígenas, somos as que mais sofrem, é fundamental que as mulheres topem essa parada, topem assumir a participação social, estarem nos movimentos, estarem nas manifestações. Né? Quando eu estou falando de uma participação, eu não estou falando só da participação formal, que exige o controle social, você está numa conferência, num conselho, numa instância. Porque se a gente está onde a gente está hoje, é porque os movimentos empurraram essas instâncias, essas políticas, né? Os vários movimentos. Então, é mais dizer que a cidadã top, né? A gente está aqui falando de mulheres, de políticas públicas, é top participar, top estar na vida pública, que a mulher não fique, né? Com toda a sua, dentro de toda a sua diversidade étnica, cultural, de orientação sexual, sendo ela uma trabalhadora, sendo ela uma gestora ou uma formuladora de políticas, enfim, que ela encare esses espaços públicos, que ela toque a vida pública, a participação, porque a política está muito criminalizada. Então, se você criminaliza a política, para o conjunto da população, partido, sindicato, movimento, tudo fica no mesmo bolo, como se nada disso fosse importante e que isso fossem espaços que não são necessários, pelo contrário, que atrapalham. Então, é importante que as mulheres topem participar nos mais diversos espaços. Eu não estou falando aqui só de partido ou só de sindicato, são N espaços, né, e movimentos, que as mulheres topem essa parada, né? Topem a participação social, porque aí enfiar retrocesso goela abaixo fica cada vez mais difícil e a gente consegue de fato, né? Está perguntando do desafio para barrar esses retrocessos, para encarar, né? E fica um pouco mais forte a movimentação quando você tem muita gente debatendo, formulando, dialogando sobre o que interessa para a população, para o conjunto da população, dentro de toda a sua diversidade, e não para atender interesses específicos, imediatos, particulares. Né? Esse sentido de coletividade, de um projeto de nação, ele impera acima desses interesses escusos, pessoais, particulares, que é o que a gente vê no momento atual prevalecendo, mas a gente está vendo também reação. Isso é fundamental. Se não tem reação, a gente não vai se reconhecer. E o nosso poder está na nossa ação coletiva, né? Justamente. Benica também.
Pois é, eu acho que vamos enfrentar grandes desafios pela frente. Esse ano é um ano muito importante, né? Um ano onde finalmente esperamos em Deus que finalmente a gente consiga dar aquele nosso grito realmente forte, que ele ecoe por essa nação, que é o Fora Bolsonaro, e que ele saia de vez. Mas para nós mulheres, para nós que estamos na luta, nesse movimento, a gente sabe o tamanho da nossa luta, a dimensão do problema que a gente tem na frente. Para quem vive numa sociedade extremamente machista, patriarcal, a gente sabe que todos os ganhos que a gente tem, eles não conseguem muitas vezes se segurar diante de qualquer crise política. Então, para nós mulheres, sempre nos restou a nossa força e a nossa voz. E isso nós temos muito, e o caminho a gente sabe qual é. É a gente ir às ruas, sim. Precisamos estar nas ruas para garantir os nossos direitos. Com isso, a gente precisa, nesse momento, nos vacinarmos. A vacina está aí, a gente precisa estimular cada vez mais que as pessoas tomem a sua vacina, tomem as 2 doses, façam os reforços, vacinem as suas crianças, porque a gente precisa, sim, do Sistema Único de Saúde que a gente precisa fortalecer esse SUS para garantir a sobrevivência da nossa humanidade. Então, é um ano que vai nos trazer muita esperança, a esperança da gente poder respirar de novo, a esperança da gente resgatar o caminho, e no campo da saúde isso é urgente. A estrutura do SUS, a atenção básica, ela foi bastante abalada com de 2016 para cá, com o golpe na nossa presidenta Dilma. Então, a gente precisa, sim, resgatar esse acesso, resgatar todo o nosso direito no campo da saúde. E claro que a saúde não é só a gente ter um postinho de saúde perto de casa para a gente se tratar. A saúde é muito mais abrangente do que isso, e é por isso que precisamos estar todos na rua, vacinados, para que a gente possa lutar pelo direito ao trabalho, pelo direito à educação, por uma melhor remuneração. Os profissionais na área de saúde, estamos em toda a área, mas na área da saúde nós estamos extremamente desgastados. Salários irrisórios para o tamanho da jornada que a gente tem, do compromisso e da responsabilidade que tem sido enfrentar os nossos plantões nos hospitais diante dessa situação que está posta. A situação de saúde no nosso país sempre foi crítica. E no meio de uma pandemia é onde ela se revela, onde a gente vê as maiores fragilidades que temos. Portanto, é um ano de luta, de muito esforço, de muito sacrifício, mas é um ano de muita esperança. Nós temos o nosso sangue, a nossa força para lutar e voltar a ter um mundo melhor. Lula de novo. É isso, companheiras. A gente tem uma questão de saúde muito central, como a gente pode ver por meio, né, com as nossas aulas e no nosso debate hoje, que passa por sobrevivência da espécie, inclusive, que a Benita colocou agora, e que começa pela gente, né, ter essa consciência sobre o próprio corpo e, de fato, se vacinar, e as pessoas se vacinarem, né, como uma atitude imediata, o primeiro passo para a gente conseguir sair dessa situação que a gente espera que seja o último ano dessa situação, porque é o último ano de ter um genocida como presidente desse país, né? Tudo vai dar certo, né? Nesse sentido, a gente vai conseguir se livrar dessa tragédia que acometeu o nosso país e reconstruir o nosso país, né? Entender também que enfrentar a pandemia é também transformar esse jeito que a gente está se colocando no mundo para que a gente não tenha novas pandemias, nem novas Marianas, nem novos Brumadinhos, nem novas chuvas no sul da Bahia, nem nova praga de gafanhoto, nem nada desses desequilíbrios estruturais que estão sendo colocados na saúde, que atinge a saúde de todas as pessoas, né? De todas as pessoas que estão ali e todos os seres vivos, porque afinal, a gente não lembrar que a gente também é um animal, um ser vivo, e que a gente precisa de comida saudável para sobreviver, água potável para sobreviver, a gente não vai compreender como que a gente consegue sair dessa. E as mulheres e a luta das mulheres são quem está à frente, né,
dessa luta pela vida, sem quem está à frente da saúde, quem está à frente da educação, quem está à frente da assistência social, quem está à frente dos trabalhos de cuidados, é graças às mulheres que a gente está conseguindo sair dessa pandemia, e apesar da direita e do Bolsonaro de estar estruturado no nosso país. Então, juntas, né, a gente é mais forte. E também reforçar aqui a importância da gente ter esses debates. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Então a gente já até estourou aqui, mas de também estimular para a gente ter mais momentos como esse, que a gente faça uma reflexão conjunta sobre a prática que a gente está tendo, sobre a luta que a gente faz coletivamente, para a gente poder avançar mesmo, né, na nossa praxis, reflexão e prática que a gente faz juntos, e com isso conseguirmos aí, primeiro, eleger Lula e nos tirar dessa situação, tirar as mulheres, sairmos enquanto mulheres dessa situação que a gente está no país, no Brasil. É isso, queria agradecer a presença das nossas companheiras, que foram as nossas professoras, essa semana com que a gente teve até essa troca tão rica. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas na próxima semana continuaremos com o tema de saúde integral da mulher. Não perca! Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT, no YouTube e em formato de podcast no Spotify.